Olá, tudo bem? A partir de agora começa mais um Universiência, um programa feito por TVs e instituições públicas de ensino superior nordestinas. Aqui a gente mostra a importância das produções científicas do Nordeste e como elas têm transformado a vida das pessoas. Vamos ver agora quais pesquisas iremos conhecer no programa de hoje. Pesquisadores da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de Vitória da Conquista, desenvolvem fertilizante alternativo com menor impacto ambiental para uso na agricultura. Cientistas da Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza, estão utilizando o líquido da castanha de caju para substituir materiais na siderurgia. Veja também, pesquisadores da Universidade Estadual da Paraíba, em conjunto com a Universidade Federal de Campina Grande, criaram um software para combater e denunciar casos de violência infanto-juvenil a partir do atendimento odontológico. E ainda, em comemoração aos 5 anos do Universiência, nós vamos revisitar uma pesquisa do IF Baiano, Campus Xique-Xique, que investiga áreas e períodos do ano com maior ocorrência de incêndios florestais no estado da Bahia. Tudo isso e muito mais você confere agora no Universiência. Você já parou para pensar que aqueles fertilizantes usados para ajudar as plantas a crescerem, principalmente na agricultura, podem, na verdade, estar prejudicando o meio ambiente? O uso excessivo destes produtos pode causar efeitos irreversíveis no solo. Com o objetivo de amenizar este quadro, um estudo desenvolvido na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de Vitória da Conquista, descobriu um fertilizante com menor impacto ambiental. Confira na reportagem a seguir. A pesquisa realizada no programa de pós-graduação em zootecnia da UESB revelou um fertilizante alternativo de pó de rocha com menor impacto ambiental para uso na agropecuária brasileira. A novidade é tida como um caminho para o fortalecimento da sustentabilidade no agronegócio e para a diminuição da dependência brasileira por fertilizantes importados. Hoje, o Brasil é responsável por 8% do consumo global de fertilizantes, sendo que desse 8%, 80% são de importações. Isso acaba evidenciando, uma grande dependência por um mercado externo e um mercado que pode ser fragilizado, por conflitos interpessoais. Então, o Brasil conduzir pesquisas, na descoberta de novos materiais que podem ser conduzidos como adubos, isso considerando a sua grande diversidade geológica, é bastante fundamental para os produtores. Durante a pesquisa, iniciada em 2023, foram aplicadas diferentes doses do fertilizante de pó de rocha em forrageiras capiaçu, espécie muito utilizada na alimentação de ovinos, bovinos e caprinos. Após a aplicação do pó de rocha, as forrageiras apresentaram melhora na altura, no tamanho das folhas, além de uma produção mais consistente, principalmente no período da seca. Como nós conduzimos a pesquisas em 2 períodos distintos do ano, o período seco e o período chuvoso, em ambos os períodos, as doses de nefelina cianito, elas se mostraram com potencial tanto na morfologia, tanto na produção ou na parte anatômica e de degradabilidade, da forrageira capiaçu, e principalmente na variável produção, que é a variável de maior interesse quando a gente se trata aí de forrageiras e da produção animal. O pó de rocha usado na pesquisa é oriundo de rejeitos produzidos por uma empresa que atende à construção civil e buscou a UESB e outras universidades para viabilizar o estudo. Nós acolhemos essa pesquisa porque é objeto nosso, inclusive, do nosso grupo de pesquisa, em desenvolvimento de alternativas de adubações que não sejam os adubos convencionais. Nesse caso específico, nós estamos fazendo uma substituição do cloreto de potássio, que é um adubo que ele é importado, o Brasil não produz esse adubo, e ainda mais com toda a dificuldade do trânsito internacional que nós temos atualmente. Então, é uma questão de desenvolvimento de produtos nacionais para uso na pecuária nossa.
Os bons resultados do estudo já demonstraram o potencial do produto para ser utilizado também em outras culturas. Os próximos passos é basicamente expandir, a aplicação da nefelina cianito para novas espécies de forrageiras, para evidenciar o potencial dela na aplicação, não somente também em forrageiras, mas também em outras culturas que são de interesse na agricultura. No próximo bloco, você vai conhecer um software que tem o objetivo de combater e denunciar casos de violência contra crianças e adolescentes a partir do atendimento odontológico. O intervalo é rápido, a gente volta já já. O líquido da castanha de caju é um subproduto que tem sido utilizado em estudos realizados pela Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza, para diversas aplicações. Você vai conhecer agora uma pesquisa inovadora que mostra que esse líquido também pode substituir materiais na siderurgia. Acompanhe. Em 2017, eu e outros engenheiros, a gente fez uma visita a um centro de pesquisa mineral que fica lá em Minas Gerais e a gente viu uma necessidade muito grande da aplicação de aglomerantes na parte da siderurgia e desenvolvemos uma patente de aglomeração mineral naquela data, né? Mas o nosso aglomerante que a gente desenvolveu tinha algumas dificuldades e precisavam de melhorias. Então, a gente tinha uma grande demanda, mas ainda estava faltando aspectos de química orgânica que conferisse ao ligante certas propriedades que a gente ainda não tinha conhecimento. Foi aí que eu procurei o professor Diego para entender melhor esses aspectos da química orgânica. Como o Leandro falou, o que ele estava buscando lá atrás era algo que conseguisse aglomerar os minérios. Então, o que seria aglomerar? Seria realmente unir aquelas partículas, colar, acho que a palavra mais simples seria essa, e ele precisava de um componente orgânico. Então eu já vinha trabalhando com o LCC há bastante tempo e uma das linhas de atuação do meu laboratório era justamente o desenvolvimento de novos polímeros, novos adesivos, ou seja, justamente aquilo que ele buscava. Uma substância que era capaz de permear todas aqueles grãos de minério e conseguisse dar aquela adesividade necessária para o processo. Hoje os aglomerados mais utilizados na siderurgia são o sinter e a pelota. Porém, essas matérias precisam ser processadas a altas temperaturas ali de 1.100, 1.200 graus. E para chegar nessa temperatura, se utiliza queima de carvão, normalmente carvão mineral. E isso é emissão de carbono na atmosfera. E a siderurgia é um dos grandes emissores globais de CO2 hoje em dia. A siderurgia emite cerca de 7 a 9% do carbono total emitido pela humanidade e está sendo extremamente pressionada para reduzir essa emissão de carbono. O briquete, então, ele é uma solução que você consegue aglomerar esse minério fininho de ferro numa temperatura bem mais baixa do que a sinterização e a peletização. A temperaturas aqui de 200, 300 graus você consegue fazer esse briquete. Porém, para isso você precisa utilizar um aglomerante. Esse aglomerante, no nosso caso da nossa pesquisa, foi um aglomerante baseado no líquido da castanha de caju. O LCC como aglomerante na indústria siderúrgica é sim uma alternativa sustentável. Na verdade, é a única alternativa realmente sustentável que existe hoje dentro da indústria siderúrgica. Se a gente for comparar com os aglomerantes que são utilizados lá, são basicamente resinas, todas elas de origem fóssil e que, obviamente, têm uma pegada de carbono muito elevada. O LCC, de outra forma, é um resíduo da indústria do caju. Ele, na verdade, é obtido como um subproduto do processamento da amêndoa e, dessa forma, a gente tem, então, algo que não tem nenhum valor hoje industrial, tecnológico e é transportado para dentro da indústria siderúrgica como um ingrediente revolucionário. A principal vantagem que eu vejo dos ligantes à base de LCC são a ausência de elementos ali danosos ao processo siderúrgico que outros ligantes têm, como, por exemplo, alumínio, silício, sódio, potássio, zinco. Nenhum desses elementos está presente no nosso briquete e, dessa forma, nosso briquete ele agride menos o reator que vai processar esse tipo de carga. O processo de desenvolvimento dessa patente foi muito particular, porque ela envolveu a UFC na liderança científica
envolveu a ProRad, uma empresa especializada em siderurgia, e envolveu a Regenera, uma empresa com um viés muito voltado para a sustentabilidade, desenvolvimento de novos produtos sustentáveis. Então esses três players participaram de forma muito sinérgica no desenvolvimento dessa solução. Com a concessão da carta patente, o jogo meio que mudou. Então lá no início, o que a gente tinha? A gente buscava os potenciais interessados e obviamente o pedido de patente não deixa de ser um pedido ainda. A partir do momento que há a concessão da carta patente, a gente ganha muito mais credibilidade, nós ficamos, inventores, ficamos mais seguros de apresentar isso para o mercado, ainda mais que é um mercado que envolve aí, ordens de milhões ou bilhões de reais ou dólares, o mercado internacional. Desta forma, com a concessão da carta patente, o que aconteceu? Agora nós estamos sendo demandados, a universidade está sendo procurada por mineradoras, por siderúrgicas, que buscam de forma inovadora trazer mais sustentabilidade para os seus produtos. Pesquisadores da Universidade Estadual da Paraíba, em conjunto com a Universidade Federal de Campina Grande, desenvolveram um software para combater e denunciar casos de violência infanto-juvenil a partir do atendimento odontológico. É o Odonto Guardião, uma plataforma simples que registra casos de suspeita de violência contra crianças e adolescentes e envia os dados diretamente para o Conselho Tutelar. Vamos conferir. A ferramenta foi batizada de Odonto Guardião, uma iniciativa conjunta entre o curso de Odontologia da Universidade Estadual da Paraíba e de Ciências da Computação pela Universidade Federal de Campina Grande, para identificar casos de violência infanto-juvenil a partir da consulta odontológica. É no consultório que o odontólogo pode identificar características na criança e no adolescente que configurem casos de violência. A questão da violência infanto-juvenil é um capítulo muito sensível da nossa sociedade. Então é um problema de saúde pública, que está aí no dia a dia das pessoas. A gente tem dados super atuais do mapa da violência, que foi publicado agora em maio de 2025, onde a gente observa uma prevalência absurda de mortes, na faixa etária, por exemplo, de 4 a 6 anos, de 12 a 19 anos, que são os adolescentes. Então, muitas situações de violência infanto-juvenil, elas levam a repercussões, a sinais e sintomas na região orofacial. Seja um hematoma em face, seja uma lesão por queimadura, seja uma abrasão. E aí a gente tem percebido que isso pode ser um sinal de alerta dentro do consultório odontológico. Então, às vezes, a criança ela é levada para o consultório odontológico para tratar uma fratura num dente, ou para tratar um hematoma na região ocular. E aí, a criança, às vezes, se mostra acanhada, se mostra assustada, As informações não estão de acordo com o relato do responsável. Então, é um ambiente onde a gente pode perceber esses sinais e temos a necessidade de fazer esse registro. De acordo com o levantamento mais recente do mapa da violência, as notificações de violência contra criança e adolescente cresceram mais de 30% entre os anos de 2022 e 2023. E é função também do profissional da odontologia denunciar casos suspeitos de violência infanto-juvenil. A gente pensou na tecnologia como uma forma de oferecer a esse profissional a possibilidade de rapidamente, no seu ambiente de trabalho, seja por um computador, seja pelo celular, seja pelo tablet, de fazer o registro do que ele viu, e encaminhar de forma anônima, então mantendo o sigilo profissional diretamente ao órgão competente, que a exemplo do Conselho Tutelar. Na plataforma, a denúncia pode ser feita de forma simples, onde o profissional acrescenta as informações como a identificação do paciente, consegue incluir descrição das lesões encontradas e fazer um breve resumo da situação em casos de suspeita de violência. Bom, em termos tecnológicos, ele é a ideia é simples, é você oferecer um site que pode ser acessado via computador ou também pode ser usado como um aplicativo de celular, em que os cirurgiões dentistas podem fazer denúncias de possíveis violências contra a criança, não adolescente, a partir do exame odontológico.
A plataforma funciona de uma forma muito simples, tá? Você simplesmente precisa clicar, realizar a denúncia e colocar informações básicas sobre o paciente. E a denúncia, depois de pronta, ela automaticamente vai ser enviada para o Conselho Tutelar da região do endereço colocado do paciente. E que se você quiser acompanhar depois você pode, né? Mas o Conselho Tutelar é o responsável pela investigação, então você não vai ter nenhuma identificação do seu nome, não vai ter nenhuma referência ao seu registro profissional, nada disso. Então você simplesmente vai fazer a denúncia em cima das informações do paciente e a investigação vai ser feita pelo Conselho. O software já foi registrado junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPI. Além da denúncia, o site também apresenta documentos importantes que norteiam os direitos das crianças e dos adolescentes no Brasil, que podem ser baixados direto da plataforma. Aqui em Campina Grande, a ferramenta já está sendo usada entre os profissionais da odontologia e a previsão é incluir outros agentes da saúde. A ideia é que esses próximos projetos abarquem, incluam mais profissionais de saúde. Por exemplo, educadores físicos, médicos, terapeutas, psicólogos em geral. Então, a ideia é expandir, essa interface, do sistema para esses outros tipos de profissionais de saúde, com termos especializados de cada área. Além de denunciar, a tecnologia também atua na formação dos profissionais da odontologia na UEPB. O processo de formação profissional, ele é continuado, é o que a gente chama de educação continuada. Então a gente pensou, só vamos denunciar, então, é um passo gigantesco, mas a gente precisa sensibilizar as pessoas, a gente precisa tornar as pessoas informadas, né? E aí, dentro do aplicativo, a gente tem a possibilidade de se ter acesso aos documentos oficiais, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? O Código de Ética Odontológica, a própria Constituição, que traz os artigos que orientam a nossa responsabilidade, e também outras informações, por exemplo, quais os sinais de violência infanto-juvenil, como é que eu posso denunciar? Então, assim, a gente também pensou na questão da capacitação, de você estar ali e utilizar o aplicativo para se informar, para se formar em relação a esse tema. A ferramenta pode ser usada também na palma da mão, é só acessar o site do aplicativo. No próximo bloco, a gente segue revisitando pesquisas que fizeram a diferença no dia a dia das pessoas em celebração aos 5 anos de Univerciência. O nosso próximo destino é o estado da Bahia. O intervalo é rápido, a gente volta já. O Univerciência continua celebrando seus 5 anos de popularização da ciência. Durante essa temporada, estamos revisitando algumas pesquisas já apresentadas em nosso programa. Hoje nós vamos mostrar que pesquisadores do IF Baiano, campus Xique-Xique, investigaram em quais áreas e períodos do ano a maior ocorrência de incêndios florestais no estado da Bahia. Veja agora os resultados desse estudo e entenda como os incêndios florestais impactam no meio ambiente, contribuindo significativamente para a crise climática. Os incêndios florestais causam destruição por onde passam, impactam a fauna e a flora dos ecossistemas e liberam na atmosfera grandes quantidades de gases de efeito estufa, contribuindo para o aquecimento global. Com um olhar regional para a questão, um estudo realizado no Instituto Federal Baiano buscou investigar a variação espaço-temporal da ocorrência de incêndios no estado da Bahia. A gente conseguiu, portanto, identificar quais são os municípios onde se tem um maior registro de queimadas e de incêndios florestais, ou seja, de focos de queima, e a gente conseguiu determinar também quais são os períodos mais críticos do ano. Na maior parte da Bahia, a gente conseguiu perceber que os meses seriam os meses de agosto, setembro e outubro. E com relação à variação espacial, a gente percebeu que principalmente a parte oeste da Bahia e a parte sul estão os municípios em que apresentaram a maior densidade de focos de queima, enquanto que as regiões nordeste e a região norte são as regiões com menor registro de queimadas.
Todos esses dados que a gente coletou para esse estudo, eles foram obtidos a partir do satélite Aqua, que é um satélite da NASA que está em órbita no nosso planeta, e ele consegue identificar essas áreas que estão queimando, né? Outro dado obtido com o estudo foi de que aproximadamente 75% da área territorial da Bahia está classificada dentro dos grupos alto, muito alto e extremo de risco de incidência de focos de queima. O que isso significa dizer? Que 75% do território da Bahia apresenta um potencial elevado de ocorrência de focos de queima, de registro de focos de queima. Dados como o dessa pesquisa ajudam no planejamento de políticas públicas de prevenção e combate aos incêndios florestais, ajudando, por exemplo, no trabalho de quem atua diretamente no combate ao fogo. Utilizando os dados do INPE, a gente tem condições de identificar determinados pontos de calor e ver que aquilo ali está um pouco fora do normal, né? E aí a gente pode entender que ali tem uma possibilidade de um incêndio florestal e aí a gente passa a verificar em loco essa situação. Mas na maioria dos casos, as solicitações chegam através dos municípios. O que é unânime na opinião de cientistas e de quem atua no dia a dia do problema é que a informação é uma peça-chave para evitar a formação de incêndios. O primeiro passo é entender como eles são causados. No Brasil, cerca de 99% dos incêndios eles são originados a partir de ação humana, ou seja, a partir de fatores antrópicos. Digamos que a gente tem essa área aqui, por exemplo, essa área aqui em amarelo. Essa área representa o terreno de um fazendeiro. E esse fazendeiro ele vai empregar o fogo na sua área para limpar seu terreno. Digamos que tem muito mato lá crescendo, ele quer fazer essa limpeza para estimular o nascimento de gramíneas, para o gado se alimentar, ou então para plantar alguma coisa. Então ele vai fazer uma queimada. O que é queimada? Queimada é o uso do fogo de maneira controlada. Mas se esse pecuarista, se esse agricultor, ele não tomou os devidos cuidados, ele iniciou a queima aqui, e chegou aqui, o fogo acabou invadindo a outra área, acabou invadindo o terreno do vizinho, ou então uma área de conservação, ou então uma área conservada lá com qualquer tipo de vegetação, a gente já chama de incêndio florestal. Porque incêndio florestal é o fogo descontrolado. Em determinadas regiões do nosso estado, a gente já identificou que algumas pessoas colocam fogo para que posteriormente elas possam lotear um determinado terreno, né? Então, existem várias circunstâncias que a pessoa utiliza do fogo, né, equivocadamente para obter os seus lucros, os seus objetivos e acaba desenvolvendo um incêndio florestal. Só para você ter ideia, no Brasil, cerca de 70% dos gases do efeito estufa que são lançados aqui no Brasil, eles são diretamente relacionados com atividades de desmatamento e com atividades de queima e de incêndios florestais. Então, nós temos um problema muito sério, que é justamente essa associação, desmata e queima. Porque, por exemplo, na Amazônia, nós temos uma floresta tropical úmida, uma floresta tropical verde. Então, se a gente chegasse lá com fósforo, com isqueiro, tentasse originar um incêndio, a gente dificilmente conseguiria. Por quê? Porque é uma floresta verde, uma floresta úmida. Isso quando ela está conservada, tá? Mas à medida que vão sendo desmatadas áreas, vai se abrindo clareiras, a radiação solar ela consegue penetrar no interior da floresta, deixando assim um combustível, ou seja, as folhas, a serrapilheira, aquele material que está no solo, mais seco e mais propenso a queimar. Por exemplo, no cerrado, nas savanas africanas, são ecossistemas dependentes do fogo. Então, se a gente exclui totalmente o fogo, acontece um problema sério. Por quê? Porque as espécies lá elas estão adaptadas à ocorrência do fogo. Já quando a gente fala sobre ecossistemas sensíveis ao fogo, a história é totalmente diferente. Acontece um incêndio, mesmo que seja um incêndio de baixa intensidade, ele vai causar uma grande destruição. Por quê? Porque tanto as árvores quanto a fauna não estão adaptadas ao fogo. Então, um pequeno incêndio pode gerar uma grande destruição, levando à mortalidade de diversos espécimes, seja da fauna, seja da flora, podendo, em alguns casos, levar até algumas espécies endêmicas de baixa distribuição à extinção. A liberação de CO2 na atmosfera é outro rastro deixado pelas queimadas. À medida que a gente derruba uma árvore dessa e queima, todo esse CO2 que está fixado na estrutura aqui da árvore, ele vai ser liberado novamente para a atmosfera. Geralmente, quando a gente pensa efeito estufa, aquecimento global, geralmente a gente associa a carros, cidades grandes como São Paulo, aqueles caminhões jogando fumaça.
aquelas indústrias jogando fumaça para cima, mas na verdade o maior responsável é o desmatamento associado às queimadas e os incêndios florestais. Olá pessoal, tudo jóia? Aqui é o professor Benjamin Leonardo Alves White e em função do aniversário de 5 anos do Univerciência, fui convidado para vir aqui conversar com vocês, relatar um pouquinho sobre os novos estudos que eu venho desenvolvendo, os novos trabalhos, desde da reportagem que foi veiculada no ano de 2022. Então de lá para cá, muita coisa vem acontecendo, os trabalhos não pararam, tá? A gente publicou outros 5 artigos, tá? Um deles a respeito utilizando uma metodologia muito similar, a gente determinou a variação espaço-temporal do registro de focos de queima no estado de Minas Gerais. A gente publicou um outro no ano passado, 2024, também com metodologia similar, só que no estado do Pará, né? Já que Pará a nível de Brasil. Tem sido, pelo menos nos últimos anos, tem sido o estado com maior registro de incidência de focos de queima, incêndios florestais, queimadas. Teve um outro estudo que a gente mudou um pouquinho a metodologia e a gente analisou qual que é o efeito do fogo, tá? De queimadas controladas a nível de composição química do solo, como por exemplo pH, quantidade de nutrientes, dentre demais parâmetros. E também outros 2 artigos a gente publicou no ano 2022, um a respeito dos diferentes satélites que são utilizados para a detecção de focos de queima, mais especificamente sobre as diferenças entre as detecções pelo satélite ACO e pelo satélite SNPP, que é um satélite mais recente, e um outro em que foi construído um novo modelo para se estimar o teor de umidade do material combustível fino com base em parâmetros climáticos. É algo mais técnico aí para que a gente possa determinar o perigo de ocorrência de fogo em função das variáveis meteorológicas. Então é isso aí, esses são os trabalhos que a gente desenvolveu ao longo desses últimos 4 anos por aí e inclusive novos estudos estão em andamento e futuramente a gente deve continuar publicando, continuar construindo conhecimento aí nessa área de incêndios florestais, que é tão importante e tão escassa aqui no Brasil, né? Os estudos são muito escassos e é importante que a gente continue realizando, continue produzindo conhecimento nessa área. Valeu, pessoal, um grande abraço. O Univerciência de hoje fica por aqui. No próximo programa, traremos mais pesquisas inovadoras para a gente conhecer o que tem sido produzido nas instituições públicas de ensino superior nordestinas. Caso tenha alguma dúvida ou sugestão, envie um e-mail para universiencia@uesb.edu.br que a gente te responde em um próximo programa. Muito obrigado pela sua companhia. Até mais.